Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu falo do consultório Neuromogi, em Mogi das Cruzes. Seguindo os temas comuns de consultório, hoje a gente vai falar de um tema um pouco difícil para falar para muitos dos pacientes, né? Principalmente porque chegam para a gente os pacientes que acabaram de descobrir um tumor cerebral. E aí, esses pacientes têm que ser operados? Todos devem ser operados? Como que o médico decide quais que devem, quais que não devem ser? Siga-nos nas nossas mídias sociais no @Neuromogi no Instagram, no Facebook e no YouTube Neuromogi. Quando a gente fala de tumor cerebral, a gente tem que entender que os tumores cerebrais são doenças prevalentes em todas as faixas etárias mais comuns, desde a infância, recém-nascidos, adultos jovens e idosos. Isso faz com que a gente tenha sempre que ponderar em relação à evolução, em relação à localização, comorbidades, natureza da lesão e principalmente experiência do cirurgião para fazer a abordagem destas lesões. Muitas das vezes essas lesões inicialmente podem sim ser acompanhadas, como a gente vai falar a seguir. Em relação à descoberta de um tumor cerebral, a primeira pergunta que o neurocirurgião tem que se fazer é: trata-se de uma lesão benigna ou de uma lesão maligna? Infelizmente, grande parte dos tumores cerebrais descobertos na idade adulta são tumores cerebrais malignos. Os tumores cerebrais descobertos na idade mais avançada, após os 50 anos, os 60 e idades até mais avançadas, as metástases, ou seja, cânceres que foram para a cabeça a partir de órgãos primários à distância, mama, pulmão, são cânceres que podem ser mais prevalentes nessa faixa etária. E, no caso das crianças, normalmente as lesões mais agressivas, as malignas, são as mais comuns. Em relação aos tipos de tumores que a gente tem visto com maior frequência no nosso consultório, a gente separou 5 que são os mais prevalentes. O primeiro deles são os gliomas, que são tumores do cérebro e das estruturas que fazem a estruturação do tecido cerebral, que podem ser benignos ou malignos. Infelizmente, muitos dos gliomas malignos, o conhecido como glioblastoma, são tumores muito prevalentes na faixa etária entre 45 e 55 anos, ou seja, no auge da produtividade de um trabalhador, enquanto que os gliomas normalmente são descobertos numa fase mais precoce da idade adulta, em torno dos 20, 25 anos. Os glioblastomas, sabendo das características radiológicas da lesão e da idade do paciente, a gente sim tem que adotar a estratégia agressiva de tratamento desses tumores, uma vez que eles são malignos e com grande capacidade de acometimento do tecido cerebral muito rapidamente. Já os gliomas de baixo grau ou com baixa agressividade são casos que, dependendo da localização e dos sintomas apresentados pelos pacientes, a gente não necessariamente pode indicar o tratamento cirúrgico de início. Esses pacientes com esses gliomas normalmente tendem a ter dor de cabeça ou até convulsões como primeira manifestação desses tumores. Um outro tipo de tumor da linhagem das meninges, é o dito meningioma, é um tumor muito comum, um tumor que no caso das mulheres ele sofre influências hormonais, ou seja, situações como gestação, os tumores podem sim crescer, ou até mulheres com distúrbios hormonais, com excesso de hormônios femininos, principalmente a progesterona, podem induzir o crescimento desses tumores, dos meningiomas, muito mais rapidamente, por exemplo, do que na população masculina. Mas isso não é uma exclusividade, ou seja, homens também têm meningiomas. O importante é entender do meningioma é que ele é uma lesão de crescimento lento, uma lesão que o médico, dependendo dos sintomas, pode acompanhar o paciente, porém, entender a natureza da compressão do tecido cerebral por esse meningioma antes dele determinar acometimento mais severo da função, por exemplo, de nervos cranianos ou de movimentos do lado do corpo, sim, faz com que os pacientes com meningiomas tendam a ser candidatos mais propensos à cirurgia. Ainda dentro dos tumores, muito prevalentemente temos encontrado os tumores de hipófise nos nossos pacientes. No rastreio dos pacientes com dor de cabeça, a gente tem identificado uma grande quantidade de microadenomas, ou seja, de pequenos pontos da glândula hipófise, uma glândula localizada no meio do cérebro, e que sim podem induzir alterações de hormônios nos pacientes. Em mulheres, especificamente, um dos sintomas relatados por muitas é a eliminação de leite pela mama, principalmente não estando grávida, e sim com uma dificuldade para engravidar.
Muitas das vezes, quando esses tumores não têm grandes dimensões, só mesmo as alterações hormonais investigadas por um endocrinologista que vão fazer com que a gente pressuponha a possibilidade de um tumor de hipófise não agressivo. Por fim, a gente tem visto muitos pacientes com tumores na bainha do nervo da audição, os schwannomas. Esses pacientes têm chegado muito para a gente com queixas de tontura e paralisia do nervo facial, ou seja, há um desvio das estruturas musculares da face e esse paciente, no lado acometido pelo nervo, pelo tumor, esses pacientes começam a ter dificuldades para movimentar o rosto, ou seja, a paralisia é uma situação muito fácil de identificar que algo comprimindo o nervo facial. O grande problema é quando esses pacientes têm alteração de tontura ou de zumbido nos ouvidos, alguns inclusive perdendo a audição. E isso é encarado como um problema do trabalho, eu não estou tendo nenhum outro sintoma, e isso é negligenciado pelo paciente, assim como o médico do trabalho. Então é muito importante se atentar para os tumores, os ditos schwannomas, a questão da perda da audição e a velocidade da sua progressão. Finalmente, o mais importante, depois de tantas informações que a gente passou, na eventual descoberta de uma lesão cerebral ou de algo que possa representar um tumor cerebral, não retardar a ida ao consultório de um neurocirurgião capacitado para se lançar mão de todos os artifícios diagnósticos e terapêuticos possíveis para fazer com que o paciente passe por essa fase da melhor forma possível. É isso aí, pessoal. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.